Waycast, podcast New Way. Tá começando mais um New Waycast, o nosso encontro de todo sábado às 18 horas pela Atitude TV. Eu sou a Érica Andrade. Eu sou o Douglas Andrade e quero te conectar com o mundo. Vai lá, @SonyWay, siga lá na rede social e pega todas as informações sobre relacionamentos e família. Isso aí. Se ainda não se inscreveu no nosso canal Atitude TV, já se inscreve, ativa as notificações e fica com a gente. E a Bem Mais TV? Essa aí é a TV da família. Se você quer estar mais conectado com tudo que pode acontecer na sua família, ou então conectá-la a conteúdos de qualidade, nossa indicação é a Bem Mais TV, a TV da família brasileira. Isso aí. Vamos lá para o nosso casal convidado de hoje? São pastores também, que privilégio, né? A unção dobrada. Hoje o nosso bate-papo é sobre novos começos. Eles são casados há 23 anos, pais do Gabriel de 22 e Ana Clara de 8 anos. Está aqui, né, Aninha? Pastor Leonardo Duarte e Mona Lisa Ferreira, sejam muito bem-vindos. Uau, que honra! Obrigada. Muito obrigado aí pela oportunidade, vai ser uma bênção. Eles são de qual igreja? Eles são da Igreja Batista Atitude de Piabetá. Piabetá. Que Estão lá no bom. começo da serra. É. Maravilha. Vamos lá. Eu sei que vocês têm uma história aí, né, bem marcante na vida ministerial. Mas antes da gente entrar na vida ministerial, a gente quer conhecer um pouco, né, do Léo, da Mona Lisa do Léo. São até líderes de cursos de família também. Isso, Privilégio, Investindo em hein? famílias fortes e igreja forte. verdade. Casados para sempre, paz para toda a Vida, vida. é isso aí. Ó, que bom, que honra. A gente que está honrado pelo convite. Nos conhecemos na igreja. Então vocês já eram crentes? Eu sempre fui filho de pastor, né? Meu pai era pastor, mas eu nunca fui conectado assim com a juventude, porque era mais meu irmão que mais velho, minha irmã. Eu sou caçula, né? Então era aquele que ficava mais desligadinho. E ela já estava na juventude lá com o pessoal. E numa desses dias de final de culto, esses sorvetes, essas pizzas de hoje em dia, né, que a gente sai para comer pizza, a juventude saiu para tomar um sorvete, alguma coisa assim, numa praça bem perto da igreja. E lá eu conheci ela, né? Eu conheci 12 anos de idade. Você tinha 12 anos? Vai na base. 14, não, 14. 14. Ah. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade, aí Ah. fiquei esses 2 anos ali caminhando na igreja e com 14 a gente se conheceu. E 16. começaram a namorar? Não, fomos foi amigos, né? Foi um mês, eu lembro que foi assim, um mês de janeiro de férias, e a gente se via quase que todo dia, né? Tava de férias, ele levou os cachorros dele lá para casa, então a gente passou esse mês todo ali Bem intencional ele ali, bem, de né? férias, bem se Olha, conhecendo. e na verdade não foi assim, né? É aquela coisa de adolescente, né? Meu irmão falou assim, olha, aquela menina ali e tal. Aí tinha uma colega em comum nossa que bota na fita, lembra? Bota na fita. Bota na fita. Os mais novos não Mas a sabem gente, o que é assim, isso. não existia de fato nenhum... Não deu match não existia um interesse mútuo. Era mais tipo assim, dá um beijo aqui, né? Sabe? Coisa assim, de paquera. E aí foi. Só que ela, tipo assim, não quero não, fala pra ele que eu não quero, que não sei o que, ela se fez difícil. Aí eu... E aí você gamou mais agora ainda. mesmo. Agora que eu vou querer. Agora eu vou querer. Ah. Aí ficamos conversando e realmente, assim, foi uma amizade. Quanto tempo? Mais ou menos, nessa peleja aí. Mês, mais ou menos. Nem foi Não tanto foi a tanto peleja. não foi tanto não, mas a gente O cara que dá desenvolveu... beijo na boca, um mês é coisa pra caramba. É verdade, verdade. Mas eu nunca fui assim, não. Eu também sempre fui muito paradão, assim, com essas coisas. E a gente desenvolveu uma amizade. E ficamos realmente amigos, conversando. E aí a gente, na época, não tinha celular, nada disso, né? Eu ia na casa Aí dela tinha que ir lá. visitá-la. Igualmente. Aí ele levava meus cachorros lá. Aí a gente descobriu, nesse período de férias, que a gente ia estudar na mesma escola, em Campo Grande. Que coisa, né? A gente morando em Bangu, Campo Grande gigante. Campo Grande é gigante. E a gente descobriu que a gente ia estudar na mesma escola.
Já estavam namorando? Não. Não, até então não. Flertando. Tava de Isso. amizade Ela quer falar, colorida. namoro, já Isso, viu é. que ela quer logo saber. Não, tava já... Não, Aí a gente. lógico. Aí a gente saiu. Saiu. Saímos assim, até meio que. Ela foi sua primeira namorada? Foi. Você também, É né? isso. Bem. É. Tem, Tá né? com medo da resposta? Não, porque eu comecei com 15, mas Não, ele foi mas, o único, naquela entendeu? época. Né? Naquela época a gente começava mais cedo. Namoro Hoje mesmo não. assim, foi. A nossa filha foi dizer, foi começar a namorar com 16. Eu falei, que 16? 18. Aí ela, mas você começou com 15. Eu falei, e daí? Era diferente. Não era a mesma coisa. Tá. E a gente namorou 6 anos, né? 6 anos. Minha mãe não aguentava mais. Imagino. Mas Casa então, logo. isso que é ruim começar a namorar muito cedo. Pois Porque é. aí a gente tem que... Fica um tempo maior de namoro. Verdade. A gente também casou com 6 anos de namoro, não aguentava mais. Pois é. Namoro de crente, a gente quer casar pra fazer sexo, não é? Verdade. Era isso que tu queria? Claro. Depois descobre que, né? Depois todo. descobre. Pois Depois é. descobre A o gente resto. conta ou Primeiro a gente não? quer casar pra saber se é bom. Tem Depois- coisas que não contam pra gente, né? A Isso, gente não só é? Você descobre acha que vai depois. namorar igual medicação, assim, né? De Aham. 8 a 8 horas, né? Não é assim. Eu Não. achava que assim, olhou, pegou, tá casado, Não. Ah, tá. tá disponível no mercado, tá ali, Tá disponível. tá em casa, Tá ali, não tá fazendo nada, vamos fazer. tá em casa, vambora. Tá bom. Uhum. Pois é. Sonho. O pastor chega e deu assim um suspiro. Sonho. Ai, Eu nem Jesus. sabia que tinha que trabalhar, tinha que fazer essas Os coisas boletos iam todas. chegar, que tinha que pagar, que tem que pagar contas, Pois né? é. Então, assim, a história de vocês começou bem bonitinha. Isso. Bem padrão crente, né? Ali, o namoro crente, tudo direitinho. Já eram crentes, se conheceram. Tá. E aí você era advogado. Não, então, advogado foi depois de casado. Depois de que ele fez casado. Casado, Depois Ah. na verdade, assim, aquele momento que eu fiz um monte de faculdade e não terminei um monte, né? Ah, é? Aí, eu fiz faculdade de Direito porque eu estava estudando para a Polícia Federal. Na época, que ainda era segundo grau. Naquela época, ainda era segundo grau. E aí, eu faço o primeiro governo que 2002, que mudou para nível superior, e aí eu fui fazer a Polícia Rodoviária Federal, que ainda era segundo grau. E aí depois mudou também. Aí mudou, eu falei, cara, tem que fazer faculdade. E como eu já estudava direito penal, essas coisas, tudo, eu falei, então vou estudar para fazer concurso. Aí fiz direito, mas a gente já estava casado já, né? Estava casado já nesse período. E ela também é formada em terapia ocupacional. Você trabalhava, estudava, se preparava para o concurso e Já pastoreava? pastoreava. Já pastoreava? Misericórdia. Vocês já casaram e ele já tinha função de pastor? Não. Não, Quando assim- a gente casou, não. Foi depois de casado. Um pouquinho depois. É. A gente casou, eu casei porque eu tinha 21, né? Eu tinha 21, fui ordenado com 24. Mas desde cedo, desde os 18, eu já trabalhava na igreja, era obreiro, O diácono. pastor sempre acaba sendo pastor? Não Cadê o Gabriel pra me responder necessariamente, isso, claro né? que não. Olha, Gabriel Ah, tem um coração de pastor. Eu falo para ele, filho, e aí? eu sempre acho meu filho mais crente do que eu. Quando eu vejo ele com 17 anos, eu com 17, eu falei, pô, meu filho ora pra caramba. Mas aí é o E- reflexo do que ele tem em casa, né? Isso aí. Aí, Ah, só que hoje ele é líder de célula, até tá em Porto Velho hoje ele. Ele tá lá? é sargento da aeronáutica, então ele está servindo lá, Ah, Porto Velho. E ele já é líder de célula também, está no mesmo caminho. Eu falei, filho, ele sempre fala o seguinte para mim, pai, eu sei que no final de tudo, eu sempre vou acabar do seu lado trabalhando contigo. Eu falei, Deus te ouça, filho. Ele Deus fez te qual ouça. escola? A especialista, Especialista. ou é a é o seu GS? sonho? Especialista. 2 anos? 2 anos. Aí foi Porto Velho. Tá. E aí, como é que foi a trajetória da vida ministerial tão recente, tão assim, com pouco tempo de casados, né? Já ser ali pastor. Como é que foi pra você ser mulher de pastor? Você já era algo que você já visualizava? Então, né, ele já vinha de uma caminhada de muito envolvimento na igreja, né? Sempre a história nossa era desse envolvimento na igreja, né?
Ele sempre ajudou muito o pai dele, ele teve de frente dos jovens na igreja antes de ser consagrado pastor. Então, era alguma coisa meio que natural, não teve assim agora, antes e depois, né? Foi algo muito natural. Então, eu não tenho assim... Viveu esse processo de forma muito natural. Eu costumo dizer que ela acabou participando disso, porque, olha que coisa interessante, eu tinha mais ou menos 19 anos, mais ou menos, porque eu estudava para o IME, né, que é um concurso muito difícil e tal, e eu estava anos estudando para o IME. E, se eu não me engano, era até 21 anos na época. Hoje eu acho que até 24, até 21 anos. Então, eu estava já no meu último ano para fazer a prova do IME. E meu envolvimento na igreja ainda era assim, muito superficial. Estava lá, servia em alguma maneira, participava dos cultos, mas não era um envolvimento realmente muito intenso. Porque eu estudava muito, eu estudava 14 horas por dia, né? Eu queria muito ser engenheiro de automóveis, era meu sonho, só tinha na época lá no Instituto Militar de Engenharia. E nesse último ano, eu estava assim, muito próximo de passar já, porque estava ficando nos últimos vestibulares por coisa pouca, sabe? Então, aquela coisa que você vai ajustando. E nesse último ano, eu perdi a prova. Eu perdi a prova porque teve uma alteração na inscrição, porque antigamente era só se inscrever. Esse último ano foi por reconhecimento no cartório, então minha inscrição deu indeferida, eu perdi. E era meu último ano. E eu entrei um pouco em depressão, sabe? Porque eu só tinha isso na mente. Eu tinha largado tudo para ser só isso. Então não tinha plano B. Anos de dedicação para isso. Muitos anos de dedicação. E aí houve uma frustração. Muito grande. E eu falei, não sei o que eu vou fazer. E aí a gente foi para isso foi no final do ano, a gente foi para um retiro de carnaval de uma igreja da minha prima que era pastora. E nesse retiro eu tive um encontro com Deus, assim, Deus falou algo muito específico sobre isso, de que ele tinha fechado essa porta, porque ele tinha me separado para ele. E eu lembro que nessa época a gente estava namorando ainda, né, nesse período, e foi algo que assim que também ela acabou ouvindo, como quem assim, ó, você está sabendo que Deus está me chamando para a obra dele. Então era algo que ela tomou conhecimento disso também, né? E Deus me perguntou se eu daria sim para ele. E é tão lindo porque eu conto essa história porque Deus me pediu uma resposta, mas não precisa ser agora não. Amanhã eu te pergunto de novo. Me dar essa resposta. E por quê? Porque foi um tempo que eu tive que conversar com ela sobre essa experiência. E eu lembro que numa oração que eu fiz naquela noite, dizendo, tá bom, Senhor, até porque eu não tem nem mais o que fazer. Se o Senhor está me separando para ti, entendo que o Senhor fechou essa porta, então alguma coisa o Senhor tem para mim. E aí no dia seguinte, né, Deus até usou uma outra pessoa para falar que tinha se agradado da minha resposta, que era um sim para Deus. E a partir dali, a mesma dedicação que eu tinha nos estudos, estudar lá quase 14 horas por dia, eu fiz isso com a Bíblia. Eu comecei a estudar muito a palavra de Deus, comecei a me aprofundar em tudo, me envolvi realmente de corpo e alma em tudo aquilo que eu estava fazendo. Fiz com muita excelência tudo. E aí a minha vida ministerial começou a realmente tomar uma projeção muito grande, assim, de responsabilidade, porque eu assumi realmente. Então, foi algo que, mesmo que ela não tenha pedido, mas é algo que ela sabia que Deus tinha me chamado para isso. Né? Teve alguma, na sua juventude, até chegar ao pastorado, teve algum momento que você pensou em abrir mão e cair para o mundão? Não, nunca. Isso nunca. Sempre... E como meu pai é pastor, uma família pastoral, eu sempre fui criado na igreja, minha família inteira. Assim, eu não tenho nem... Os filhos de pastor rebelde. Não, tem. De vez em quando, ele se desviava, sabe? Quando ele queria ir pro Maracanã. Era o que mais ele fazia de errado. A irmã é tradicional, viu? Porque tradicional. Não, é porque... Futebol é pecado. Não, domingo é dia do Senhor. O pai dele falava isso. Falava isso? O domingo é o dia do Senhor. Você não pode fazer nada dia de domingo. É pra casa de Deus.
E aí, de vez em quando, ele se desviava para ir pro Maracanã. Esse era meu Tadinho. E pergunta se eu assisti o jogo em paz. Não, Não, de jeito nenhum. Porque Quando senão eu não perdi era volta, pior assim, ainda. Não volta agora, Jesus, não Porque se volta. Jesus voltar e você estiver lá, Tu vai... Misericórdia, gente. não volta agora não, deixa. Aí O quando, jogo aqui eu olho pro céu, o jogo aqui eu olho pro céu. Gente, ó, nem quando o time revelou. perde é pior ainda, né? Nossa, Não fui pra era igreja, ainda juízo. perdeu. Era juízo, é juízo de Deus. É juízo de Deus. Deus fez o time perder porque eu não fui pra igreja. Mas eu nunca tive isso não, de me desviar não. Eu sempre fui criado. Mas eu vou revelar que a mãe dele acobertava ele. Minha mãe é minha parceira. Aí ele falava assim, não, Léo, você vai pro Maracanã, eu vou dizer pro teu pai que tu tá lavando o quintal dos cachorros, que tinha muito cachorro, você lava o quintal e eu deixo você ir pro Não, Maracanã. lavar o quintal não. Lavar o quintal era a minha condição de não querer ir para a igreja de manhã, para a escola bíblica. Eu não queria, eu Olha tinha, só, eu não gente. quero para a igreja, não quero. Então você vai arrumar a casa. Eu tinha que arrumar a casa como castigo para quem não quer ir para a igreja. Olha. Então Acho que lavava eu o vou usar isso lá quintal. em casa, será? Eu limpava o quintal todinho. Estudar não é castigo. Eu limpava Não, a mas casa. ela não quer ir pra igreja, aí você fala. Eu limpava a casa para ir para a igreja, né? Entendi. Minha mãe acobertava às vezes porque eu fugia para ir para a praia de manhã, porque eu pegava onda. Então Olha era só. assim, era coisa assim, 6 da manhã, mas tem que chegar antes do teu pai chegar. Caramba. E eu chegava, porque geralmente que o pessoal tá indo pra praia e estava voltando, né? Aí eu chegava E a que hora, varão? mas 6 da Seis da manhã. manhã, ele falou. 6 da manhã. Aí voltava. Voltava, saía da praia umas 9 horas. Chegava em casa umas 9h40, mais ou menos. Ainda ia pro culto. Não, ficava em casa. Ah, Não. Ele não ia pro culto porque estava cansado. Aí ele ia limpar o Já quintal. ah. Mas- Entendi. Era isso. Aí, dali em diante, eu comecei realmente a me entregar para a obra. Foi muito rápido. Obreiro, aí já comecei a trabalhar na igreja, trabalhar mesmo na parte administrativa da igreja, fui diácono, e eu era envolvido demais, sabe? Demais. Não era somente com jovens. Eu era envolvido com louvor, com jovens, com os professores da escola bíblica, envolvido com a parte de família. Tudo era envolvimento assim muito profundo. E por isso foi muito rápido. Aí em 2005, se não me engano, eu já fui ordenado a pastor, já era diácono já. E a gente casou em 2001. Vou falar para dar tempo dele calcular ali. Casamos em 2001. 23 anos de casado, né? Vai fazer 24, então, né? Chega uma idade que a gente não quer mais contar, né? Bem, eu já sou de humanos, então já não sei contar naturalmente, Ai, eu tenho gente. dificuldade ali. Enfim, entendi. Então vocês viveram essa vida ministerial desde cedo, né? Desde Tiveram cedo. experiências boas, porque às vezes a gente sabe que ser filho de peixe nem sempre peixinho não é? Aham. Traz alguns desafios ali, como isso, de que. Porque ter pai pastor é dividir o pai com todo mundo. Sim. Não é? Hoje você está na função de pastor, então, mas tem o papel do marido, tem o papel do pai, tem o papel do filho. E às vezes se embaralha, né? Exatamente. Sim. E até hoje, tá? Até hoje, não é Hoje a gente desafiador? sofre com isso. Sim, muito. Mais de 20 anos de ministério, mas até hoje a gente luta por isso. Luta. Nossas E, maiores assim, quando a gente lutas sai é- num restaurante, vamos supor, que Ah. tá a família, às vezes a gente não fala de família, fala de igreja. E que eu queria Não, chegar- principalmente se tiver o pai dele, à mesa. Imagina, pastor com pastor, e aí o assunto. Isso. E aí tem um momento, tem a regra do não? Não pode. Hoje não. Hoje não. A gente Ai, tenta, gente. mas Às vezes Não. quando a gente tenta, mas a gente erra e a volta gente tenta atrás. até mais entre a gente. Porque é algo que a gente tem É. que estabelecer entre nós, senão- porque se deixar... É. Às vezes ela fala assim, eu gostaria de marcar um gabinete com um pastor. É o dia do casal. Sabe? Do casal. ó. Aham. Porque tá Porque tá difícil. difícil. Tá difícil de ter uma É. conversa. Então, Hoje a gente vive muito esse dilema do tempo. Todo mundo reclama da falta de tempo. Parecia que na época dos nossos pais o dia tinha o quê? 48 horas? Porque os 24 horas hoje parece ser muito pouco para tudo que a gente Sim. faz. Verdade. Na verdade é porque a gente não sabe administrar bem o tempo. Verdade. Não é? Trazer o equilíbrio, né? Ai, que horas que eu sou mãe, que horas que eu sou mulher, que horas que eu sou, né, a esposa, que horas que eu sou só eu. Aham. Então isso se confunde muito e isso em algum momento da relação traz conflitos, não é? A gente tenta assim, né? Saiu do trilho, volta. Saiu de novo, volta. Quem é que e- chama pro trilho?
É Acho sempre que a mais mesma- eu. Era ela. Ah, eu queria ouvir isso. Geralmente ela. Ponto para as meninas. Isso está debaixo da mesma missão. Entendeu? Porque como o homem tem a visão da missão, a mulher tem que trazer ele de volta. Porque às vezes ele tá focado só lá no final e esquece do caminho. É verdade. E aí, quando você traz ele pro trilho, ele Por ouve? menino. Ele ouve? Ouve. Às vezes não reconhece, não. Mas ele acaba Tá inserido ali, né? cedendo um pouco. Mas é porque e- é assim, irmã, entendeu? Não dá pra reconhecer porque a gente tá vendo lá na frente, então a gente não tá vendo o que tá acontecendo aqui. Pois Você é. consegue ver lá, aqui, até atrás. O homem não, ele vai olhar lá na Falou que a mente frente. da mulher é igual o trânsito da Índia. É, Isso, cara, do muito louco, homem. né? Cruzando o Né? outro. Ninguém se bate. Eu falo, ontem mesmo eu falei pra ele, eu acho que eu penso tanto que eu canso. Mas claro. Parece que dá um Mas coisa é, assim, é de o tanto que eu esgotamento penso. mesmo, o esgotamento mental. É. Por isso que tem que desconectar e se conectar com você mesmo. Ter um É. Eu confesso que eu tenho essa maior preocupação hoje no ministério é a que preço você vive o sucesso ministerial? Qual é o preço que você vai pagar por isso? E a nossa família não pode estar em negócio, não pode estar sendo negociado. Então, esse é o maior desafio hoje, ainda mais um pastor da Atitude, tá? Porque a Atitude é uma igreja muito movimentada. É uma igreja com muitas Verdade. atribuições. Uma igreja em movimento. Ela é muito Em dinâmica, movimento, isso. sabe? É algo que eu Já sinto tá no nome, né? eu sinto uma diferença muito grande de onde eu era para onde eu estou. Né? Meu pai brinca, porque meu pai é da autodeterminação, e fala assim, você não tem mais tempo para mim, não? Você trabalha o tempo todo, eu não acredito que você tenha tanto trabalho assim. Eu falei, pai, eu tenho que deixar de fazer certas coisas para poder viver outras coisas, porque sempre tem. Mas a vida é assim, de escolhas, né? Sim. Uma hora ou outra você vai precisar escolher. na O que verdade- você não vai fazer hoje? Na verdade, quando você faz uma escolha, você opta por deixar de fazer outra escolha. Sim. Então, não é ganha-ganha sempre. É. Não é? Mas, voltando aí, né, o que o pastor trouxe sobre a questão dos novos começos. Você já era pastor há muitos anos atrás, já era com o seu pai, que era de Isso. outra denominação. Quanto tempo pastoreando lá? Então, foi de 2005, foram 14 anos, na verdade. 14 anos. 14 anos pastoreando lá como pastor auxiliar, porém, assim, tomando sempre atitudes de presidente. Porque meu pai, ele foi ficando mais idoso, tá, mas acabava que O nome do Quem- pastor presidente, mas quem você tinha que o era... ritmo da regência era comigo. Só que era uma igreja normal, maravilhosa, bíblica demais. Só que a figura do pastor é aquela concentração. Então você imagina, eu costumo dizer que aquela coisa do pratinho rodando, olha, os jovens estão caindo, o adolescente, agora o infantil, agora o louvor. Você vai tentando não deixar os pratos caírem, sabe? E a igreja só recebendo, e o pastor lá se virando. Era isso. Eu era um pastor novo, fui pastor com 24 a 25 anos, mais ou menos, e já era cansado. Cansado. Tanto é que eu conheci o pastor Josué quando ele fazia aqueles cafés de pastores lá no Rio Mar. Não era nem a Rede Super ainda. Não era. Eu participava. Era antes. E que eu vinha com o pessoal da Igreja Batista de Bangu, que pegava uma combizinha, e vinha pra cá porque tinha minha tia que me arrastou. Oh, é legal, tem. Você ia falar porque tinha café. Não, também tinha. E aí eu conheci Eu o vinha pastor por causa do ali. café, eu vinha tomar café da manhã. E, assim, e era pequeno. Tinha que 10, 15 pastores no máximo. E o pastor Zé ali falando com eles. Era na casinha anexa, né? E a igreja estava na época com 8 mil membros. E ele falava com uma paixão do pastoreio. Né, ele, né? Do pastoreio, assim. Apaixonado, né? E eu ficava assim, meu Deus, cara, eu tenho 150 membros e tô pedindo para morrer. E esse cara com 8 mil tá feliz. Tem alguma coisa errada. Eu comecei a avaliar se tem alguma coisa errada. Porque o cara tem 8 mil e tá feliz. Eu tenho 150 e tô pedindo para morrer. E ele é... Motivadaço, né? Olha uma realidade que as pessoas não sabem. Pastoreio pode gerar cansaço, pode gerar desânimo, Sem dúvida. até mesmo, entre aspas, tá? A morte. Sim.
Porque as pessoas olham para o pastor, não, ele é o pastor. Mas esquece que ele tem um homem, tem um pai, tem um filho. Sim. Tem Então, humanidade, tem né? humanidade. Que bom, é bom você trazer isso que passa que é ser Uma humano. coisa interessante, Douglas, é o seguinte: tudo que você faz na sua vida, os frutos, eles dizem alguma coisa que te motiva. Bem, você tem que dar frutos, né? Se você é empresário, você tem que vender. Se você faz outra profissão, você tem que, o que você faz gera resultado. E o resultado de um pastor é vidas transformadas, vidas se rendendo a Cristo. Então, o nível de trabalho era absurdo e o resultado quase zero. Batismo quase nenhum. A igreja não crescia, não avançava. E eu ficava assim me questionando, o que mais tem que fazer? Eu não consigo mais me virar, porque eu assumia tudo. Eu que formava obreiro, eu dava aula para os professores da escola dominical, para eles darem aula. Eu ensaiava o Michel Louvor, ficava de frente dos jovens, fazia o retiro de casais. Então, assim, tudo, e eu e ela. E ela ainda tinha... Ela na tranquilidade. Não, ela mas imagina uma trabalhava. diferente. Não, eu Trabalhava- sempre estive perto, sempre. Mas Mas tinha sua vida então, profissional fora. diferente, Nessa porque época, eu não sei se eu trabalhava. na dominação lá do Nova Vida, a esposa de pastor não é igual aqui. A esposa do pastor é aquela figura Barbie que senta e fica ali, não se mete em nada. Ela me ajudava muito na área de família. A gente fazia retiro juntos e tal, mas não era uma pessoa que botava a mão junto comigo, porque não era a Não era função permitido da ali, esposa né? de pastor. A esposa de pastor não se mete. Ela tem que ficar ali bonita, linda e lady. Coisa que ela nunca gostou, né? Esse nunca foi o perfil assim de. Ela sempre gostou de estar com gente e tal. E essa sobrecarga, resultado zero. Então tem uma hora que você fica assim, meu Deus, Não dava frutos. Você via E- que você estava trabalhando ali. você está tentando trabalhar para os outros não sair da igreja. Então você faz um evento hoje, todo mundo fica feliz, amanhã insatisfação de novo. Então tem que fazer uma outra coisa para o povo ficar satisfeito de novo. Depois de novo. Tem uma hora que você cansa. Então nem sempre a falta de produtividade é por falta de trabalho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E ali, Deus começou a ressignificar dentro de mim. Sabe? Ó, não tem isso pra Quis vir você. pro olho do furacão, né? Meu Deus. E aí eu comecei a vir, Quis Aí vir eu pro comecei a ver- o movimento. eu comecei a observar e eu falei para ele assim, ó, quando eu vi o pastor José falando outras vezes, eu falei, eu quero esse pastoreio. Quero exatamente viver o que esse homem está vivendo. Nem sabia onde era a igreja, nunca tinha vindo na Atitude. Nem conhecia, mas eu falei, eu quero a alegria que esse homem tem. Porque o Senhor não me chamou para ser um homem infeliz. E eu estava infeliz ministerialmente, estava infeliz em casa, ela também infeliz, porque a gente via que a coisa era meio que emperrada. E olha quantos anos. Quando a gente começou a cogitar assim, pô, não tem como sair, cara. Porque assim, eu sou a também pessoa que seguro uma ali. expectativa da igreja local de que ele ia assumir após Pai dele. o pai dele, né? Aham. Então a igreja tinha um carinho muito grande por nós. Já havia um peso de vocês assumirem aquilo. Pois Como? é, Assim, mas era- a gente também tinha um carinho pela igreja, porque de fato a gente se doou muito pela igreja, né? Sim, sim. Então, por isso que eu acho que foi uma decisão tão difícil de ser tomada, porque a gente tinha um carinho pela igreja, a igreja também tinha um carinho pra gente e colocava sobre nós uma expectativa também, né, de que isso fosse acontecer. E assim, Deus foi colocando uma tristeza no nosso coração, sabe? Gente, que desafio para eles. A gente tá tentando. Nós ficamos, assim, chorando tipo um ano. Um ano. Para tomar tomar a decisão. Porque eu não acreditava. Eu falei, não é possível. Eu casei aqui, meus filhos fora- aqui. E fora que nós, a nossa fonte de renda, ele É pastor recebia pela igreja, entendeu? Então, tomar essa decisão também seria uma decisão que ia Colocar em envolver a nossa vida financeira. Então, quando a gente saiu de lá, a gente perdeu um emprego também, né? Mas, assim, foi um ano que a gente falou, vai ter que ser. Vocês tomaram a decisão de sair, né, da antiga igreja sem estar aqui ainda? Tem que estar aí. Nós ficamos vindo mais ou menos, nós tiramos um mês
sabatina. Isso, pra- que foi o tempo que a gente veio aqui para conhecer a Atitude. Uau. E assim, coração, É. E era engraçado porque gente, parecia que eu estava aceitando Jesus novamente, sabe? Parecia que eu estava Nossa. sendo exposta a um outro evangelho, sabe? e era um dilema, porque qual é o dilema? Você é pastor, consagrado. E eu lembro que todo café, pastor José fala assim, ó, não, lá na igreja, todo domingo tem pastor. Pastor, tô vindo para somar. E o cara quer pregar. Desse O cara jeito. quer pregar. Aqui, meu irmão, quer ser pastor, vai liderar a célula. Vai. Então eu sabia que eu não ia vir para cá como pastor. Você Então- submeteu a isso? Então eu falei assim, Todos os processos. eu lembro Ser líder que de quando célula, eu célula saí kids, da igreja, supervisão. os pastores da outra dimensão falaram, pastor, não, procura o bispo, cara, tu vai abrir mão de ser pastor, lá tu vai ser membro, cara. Porque lá, como é que tu vai abrir mão? Eu falei, não, filho, o que Deus derramou sobre a minha vida vai continuar. Vai continuar. Eu falei, não quero esse tipo de pastoreio. É o tipo de pastoreio que eu não quero. Muita ousadia, hein, pastor? Muito. E aí, foi na época que ele abriu um escritório de advocacia, né? Começou a trabalhar com direito e tal. Mas ele era um péssimo advogado. Glória a Deus. Obrigado, Oi, Senhor. gente. Porque, assim, tipo, ele queria aconselhar como um pastor, não como Ai, o advogado. advogado. De família? É de toda. na hora Pegava o toda. que tinha, que O tinha. advogado, na verdade, era o pastor, não era o advogado. Ele Eu, negação. mas amor, assim você Eu não vai comecei ganhar trabalhando com dinheiro. policiais. Ah, tá pegando. Eu fiz uma parceria de um escritório em que eu pagava esse escritório com serviço. E aí esse escritório ele era vinculado com o batalhão da PM. Uhum. Então a gente fazia defesa dos policiais, ele se associava, aquela coisa de... Meu Deus do céu. Só que eu era Imagina, péssimo, duvido, entendeu? então, hein? Porque eu queria Ai, converter ai. todo mundo, era uma bênção, pastor. Eu Só queria estava ganhar- no lugar errado. entendeu? Pois é. Mas foi um ano difícil, porque para você abrir mão do que você... A única coisa que você tinha. E Deus falou assim, ó, eu vou te sustentar. O pastor nunca te deu salário, a igreja nunca te deu salário, sou eu que te sustento. Já viu alguma história parecida dessa na Bíblia? Um monte. Até pelo corvo, né? Eu vou sustentar. Não, mas é assim, vendo a sua história, eu vejo Abraão, que estava em casa, com a família, com tudo, do bom e do melhor. Aí Deus olhou, não, sai daí, irmão. Tá muito fácil para você. Vem para cá que eu vou te mostrar o que tem para você e para Vou te mostrar, não te mostro agora, ainda vou te mostrar. Entendeu? É. Então, acho que é bem... O que caiu sobre a vida de Abraão também está na sua vida. Pai de multidões. É o mesmo Deus. E foi isso mesmo, porque eu lembro que a decisão para eu sair, Deus me deu uma palavra dizendo o seguinte, ó, assim como eu endureci o coração de Faraó, eu vou endurecer o coração do seu pai. Então, o teu pai que foi ali. E quando eu falei que ia sair da igreja, né, ele falou, não, mas e como é que você vai fazer com seus filhos? Como é que você vai sustentar? Eu falei, pai, Deus vai prover e tal, não sei o quê. Ele, não, eu vou continuar te honrando, vou continuar até você conseguir se estabilizar. E eu dentro de mim, glória a Deus, Senhor, ainda. Ainda bem que ele era o Cara, pai, isso não foi era em o pastor, dezembro, né? isso foi em dezembro. Mas não, escuta. Ah. Dezembro. Em janeiro eu falei, pô, vai cair, né? Não caiu. Não deu dinheiro. Não caiu nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. E aí, tu não foi lá? Pô, pai. Não De fui, jeito de jeito nenhum. Deus não deixou. Falou assim, quem vai te estar sou eu. E aí? E aí, o que eu fiz? O que eu tinha na minha mão? Só uma carteirinha da OAB, nunca tinha advogado na minha vida, porque eu estava estudando para concurso, né? Então Entende tinha. porque Deus te deu essa carteira da OAB? Com certeza. Também não é fácil, né? Com certeza. verdade. Com certeza. Eu Foi dali assim que você deu sustento para sua casa. foi um ano de sustento assim diário. Eu não tenho o de amanhã, mas o de hoje Deus está provendo. E você? Como que ficava aí nisso, Mona Lisa? Nessa condição de ter tido um pastor, né, com ali sendo sustentado e faltar. Como é que você via isso? Você tinha essa fé que ele Sim. tinha? Não, eu nunca tive essa fé que ele tem, né, até hoje, que eu falo, meu Deus, parece coisa de doido, que se mete em cada coisa que só pela fé mesmo.
Mas eu não sei, sabe? Eu sempre acreditei nele como um homem de Deus. E eu confiei nisso, de fato, assim. Foi decisões difíceis, mas eu acho que eu estava muito confiante em quem ele é, sabe? Figura do marido ali, do Isso, líder, sacerdote de casa, né? Te Isso. deu essa segurança. Sim, E de que era a decisão correta. Porque ela também estava infeliz. Ela sabia que a gente estava indo para o lugar certo, mas não sabia como seria. Abraão, vou te dar, só não sei mais o que é. Vai que eu vou te mostrar. Então foi um ano caminhando disso para poder viver essa novidade. E vim como membro, líder auxiliar de célula, líder de célula, Todo supervisor, processo. todo o processo. E depois de 2 anos estar aqui, eu comecei a trabalhar aqui na missão, também é um outro testemunho, foi onde eu parei com aí direito. vai ter que ser outro podcast. Porque foi um grande testemunho. E comecei a trabalhar aqui e tive a oportunidade de pastorear lá. Foi quando meu ministério foi reconhecido aqui, né? Que eu fui aqui Só consagrado. para vocês ficarem com gostinho, o pastor Robson teve um sonho com ele. Só que Sem me conhecer. sem conhecer o Léo. Eu falei assim, como assim o pastor Robson te ligou? Me ligou. Mas ele nem tem teu telefone, nem te conhece. Mas ele me ligou e disse que teve um sonho. Não, foi uma oração que ele fez de noite. É. E foi na mesma hora que eu também estava orando. Aí tem que ser outro podcast, porque... Ele orou. Olha como é que é um novo começo, literalmente, né? Primeiro, 14 anos de ministério, abre mão para ir para um lugar em que você não vai, entre aspas, tá? Não é nada. Nada. É. E no meio de uma multidão dessa? No meio de uma multidão. Até ser você notado e pensa? visto ia se Pois levar é. quanto tempo Aham. isso, né? Beleza. Então, assim, Deus honra quem ouve a voz dele. Verdade. Deus continue te honrando. Amém. Busca, né, a presença. Vale a pena ser obediente. E Vale a obedecer, né? Porque a gente poderia continuar no não é no conforto, assim, né? Tava Na zona de conforto. de Esperar uma acontecer. igreja que era a história do pai dele. Mas hoje a gente conseguiu construir a nossa história, né? Vai chegar aquele momento que todo mundo aqui gosta, que é a pergunta surpresa. Eita. Você sabe que no Neo e Cash Tá. sempre tem. Hoje quem vai trazer é a Ana. Coração Ah, bateu nossa. forte. Quem vai responder? Mona Lisa ou Pastor Léo? Vamos ver. Depende do teor. Ia falar, depende do conteúdo aí, Os vamos ver. os homens fazem isso, né, amor? Com as esposas. Vamos lá. Que legado vocês esperam deixar para os filhos e para aqueles que acompanham o ministério de vocês? Eu ia perguntar como é que foi, né? Claro que o Gabriel, que é mais velho, já entendia tudo, né? Como é que foi também para eles receberem a notícia de que, olha, a partir de agora eu não sou mais pastor? Ele permaneceu lá. Ele permaneceu. Permaneceu. O avô dele. Aham. Isso. Entendi. Ele também tem uma história muito bonita lá na igreja, né? A história dele, né? Como essa era a história de Mas vocês. a gente blindou. Tá. Ele não ficou sabendo da situação. De como aconteceu tudo. Ele não sabia do nosso sentimento. Ah, Tristeza, de dificuldade. Ele não sabia. Em momento algum ele soube. Só de agora, depois de grande, que vai ver o podcast, viu, Gabriel? depois que ele soube. Mas a gente sempre preferiu blindar ele, deixar ele envolvido com o ministério, que ele sempre foi envolvido também. Sem Experiência honrando a igreja lá que ele estava, abençoando a vida dele. Então a gente não influenciou em nada de decisão para deixar ele muito à vontade. Eu acho, depois você pode responder também. Eu acho que o legado, eu tenho algo com Deus que eu falo, Deus, eu sempre vou te dizer sim. Eu acho que esse é um legado da gente sempre dizer sim para o Senhor, né? Porque pode ser que seja muito difícil dizer sim. Eu nunca me esqueço uma palavra da pastora Wilze, que ela trouxe uma palavra falando de Maria, do sim de Maria. Quando Maria disse sim para o anjo, né, e no eis-me aqui, ela não tinha noção de onde esse sim dela ia chegar. E eu tomei aquilo para mim, eu falo, é verdade, a gente não tem noção de onde o nosso sim que a gente dá para o Senhor vai chegar.
Mas o Senhor pode contar comigo com o meu sim. Sempre que Ele, né? Eu acho que isso é um legado que... Com certeza. Só renúncia, né? Em dizer, ok, eu renuncio à minha vontade e sigo a sua. Isso. É confiar. É confiar. E o legado que eu acho que eu deixo para os meus filhos, para quem acompanha, Deus deu a direção. Tome atitudes que te levem a isso. Porque eu sempre tive uma visão do que Deus tinha para mim. Mas eu percebi que eu passei anos não indo em direção a isso. Então, o que você está fazendo hoje? Está contribuindo para você ir em direção ao que Deus já te mostrou? Se não está, abre mão. Eu lembro que o pastor Efraim, para finalizar, ele me recebeu aqui, ele falou assim, você é pastor, né? Você quer ser pastor? Eu falei, eu sou pastor e vim aqui para ser pastor. Ele falou assim, então, eu estava no coral, eu estava em um monte de lugar. Ele falou, primeira coisa, sai de tudo isso. Sai do coral, sai não sei o que lá, para com isso. Eu dava aula no TLC, né? Sai disso aí, porque nada disso vai te levar a ser pastor. Você tem que ir para a célula, focar na célula, focar na multiplicação. Então ele foi muito assim, ele me deu o caminho das pedras. Porque isso aqui é bom, é legal, mas isso vai te distrair do que você quer. O que você quer? Ser pastor aqui? Então foca nisso. Ou seja, tome atitudes que te levem em direção àquilo. A gente carrega eles com a gente, né? Até hoje. Hoje o legado que eu deixo é esse. Vai em direção. Amém. Que Amém. bom, glória a Deus. Que bom poder ter vocês aqui compartilhando a história. A gente realmente ficou muito surpreso, né, com essa renúncia de vocês de recomeçarem do zero, né, iniciando. Assim, o bom é que quem está ouvindo ou até mesmo assistindo vai ver que nem sempre um novo começo é porque estava ruim. É uma escolha. Uma escolha Também. Isso. Eu quero ter um novo começo na minha vida. Paga-se um preço, mas vocês escolheram e Deus tem sustentado e honrado vocês, não é? Verdade. Claro que a gente teve também perto de nós pessoas que acreditaram também nisso, né? A gente teve pastora Roberta, pastora Patrícia, que acreditaram também, né? Que a gente, de fato, éramos pastores, né? Porque a gente poderia ter chegado aqui e ninguém acreditado. Tá dizendo que é pastor, verdade. mas... Verdade. Que bom, obrigada pela presença de vocês aqui. Que Deus continue abençoando, usando, que vocês continuem ouvindo de forma tão audível a voz de Deus e seguindo ali o sim que Deus tem para vocês. Que Deus abençoe cada dia mais e mais. Também quer que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigada. Eu sei que você foi abençoado através desse podcast, que você possa ter um novo começo, assim como os nossos pastores aqui, da Atitude Piabetá, que você seja muito abençoado e que você compartilhe esse podcast para o maior número de pessoas possíveis, para que elas também sejam abençoadas. A gente se encontra no próximo sábado. Tchau, gente! Tchau, galera! UA Cast. Podcast UA.